Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius, o seu professor de Física, e nessa aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios a respeito de campo elétrico. Então, corre lá, pegue o seu caderninho, lápis, borracha, caneta, aumente o volume do seu celular, porque está começando agora mais uma aula de Física. Bom, pessoal, então olha só. Então, começando a resolver o nosso primeiro exercício, tá? Esse exercício ele tem muito a ver com a aplicação da parte teórica. Então, ele diz o seguinte: duas cargas elétricas de mesma intensidade. Então, essas duas cargas elétricas ela vai ter a mesma intensidade, tá? E de sinais opostos são colocados próximas, como mostra a figura a seguir. Então, nós temos aqui, tá? Uma carga elétrica, uma carga geradora positiva, e aqui nós temos uma carga elétrica, uma carga geradora negativa, e está aqui o desenho, tá? Dessas linhas de força, tudo bem? Aí ele pergunta: coloque os pontos A, B e C indicados na figura em ordem decrescente de intensidade, ou seja, aquela onde a intensidade é maior, tá? Primeiro, e depois aquela que é a intensidade menor, tudo bem? Bom, então a gente vai observar o seguinte: aqui eu tenho essas duas cargas, tá? Elétricas, são as minhas cargas geradoras. Essa carga ela é positiva, então nós sabemos que o campo elétrico de uma carga positiva, tá? Ela vai ser divergente, ou seja, ela vai sair da carga positiva. E a minha carga negativa, tá? O meu campo elétrico vai ser convergente, ou seja, ela vai entrar nessa carga elétrica. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo aqui? Já que o campo elétrico da carga positiva ela sai da carga positiva e o campo elétrico da carga negativa ela entra, então por isso que ela tem esse desenho e a setinha apontando para cá. Tá bom? Porque se você lembrar da nossa aula passada em relação ao campo elétrico, você vai lembrar justamente disso, que quando você tem uma carga geradora positiva, tá? Esse campo elétrico vai ser divergente, ou seja, as flechas estão saindo dela, tudo bem? Mais ou menos dessa forma aqui, tá? Sempre saindo dela. Quando você tem uma carga geradora que é negativa, tá? O campo elétrico vai ser convergente para ela, ou seja, vai estar apontando para ela dessa forma aqui, tudo bem? Então, o que é que vai acontecer? Se você tem duas cargas com sinais diferentes, igual nós temos aqui, ela vai sair de uma e vai entrar na outra, porque os sinais são diferentes, tudo bem? Agora, uma outra coisa que foi falado na aula passada, se a gente for observar essas linhas de força aqui, ó, que eu estou desenhando, tá? Na aula passada, eu também falei o seguinte: se a gente traçar um círculo aqui, desse campo elétrico aqui, o que vai acontecer? Quanto mais próximos estiver, tá, essas linhas uma da outra, mais intensa vai ser a força desse campo elétrico. Então, se você for olhar aqui, quem é que está mais perto da minha carga? Aqui no caso é quem? É o ponto C que está mais próximo, então ele vai ter maior intensidade. Então, esse vai ser o primeiro. O segundo, se você for olhar aqui, olha só, vai ser o ponto A, porque olha a distância que o ponto A está da minha carga elétrica, né? Então, se você for olhar aqui, esse aqui é o campo elétrico, tá? Que está a minha carga C, ele vai ser mais forte, e esse aqui, é o campo elétrico da minha carga A. Então, quanto mais você vai se afastando da sua carga geradora, mais fraco vai ficar o seu campo elétrico. Então, a segunda carga aqui em ordem de intensidade é o meu ponto A. E por último, se você ver que ainda está mais longe ainda, vai ser quem? Esse meu ponto B. Então, isso daqui é a mesma coisa que representar o seguinte: a intensidade do meu campo elétrico, né, do meu ponto C, é maior do que a intensidade do meu campo elétrico do meu ponto A, que é maior do que a intensidade do meu campo elétrico do meu ponto B. Então, essa daqui é só para a gente aplicar mesmo a parte teórica nessa questão, tá? Bom, vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte: duas cargas elétricas de mesma intensidade, mesmo sinal, são colocadas
próximas, como mostra a figura a seguir. Represente as linhas de campo entre essas duas cargas elétricas. Então vai entrar, pessoal, aquele conceito lá da minha questão que eu resolvi na número 1. Lembrando que, se eu for pegar essa carga que é positiva, o que vai acontecer? O campo elétrico vai ser divergente. Tá? Vai estar saindo dela. Então, essa aqui também é positiva, também vai estar saindo. Então, como vai ser essas linhas de força? Ó, se eu for desenhar um campo aqui mais ou menos dessa forma, tá? O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui também, só para vocês entenderem aqui. Ó. Aqui eu coloco justamente uma bolinha, porque nós sabemos que se elas têm o mesmo sinal, elas, por mais que elas sejam o campo, sejam divergentes, ela não vai bater um com a outra, ela vai fazer isso aqui lá no centro, tá? É igual você pegar um ímã, tá? Você pegar um ímã do mesmo sinal e tentar aproximar ele, o que vai fazer? Você não consegue, ele vai sempre estar escorregando, porque ali tem um neutro, pessoal, um ponto que ele não vai encostar, ele vai ter sempre o quê? Vai ter sempre... Chega nesse ponto, ela vai sempre mudar de sentido. Então, aqui é como se fosse fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, campo elétrico, ele sai, ele é sempre divergente, então vai estar saindo do positivo, tá? Só porque ele não vai encontrar. E aqui vai fazer isso aqui, ó, ele vai seguir essa linha aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Tá? Por quê? Porque ela não pode encostar porque tem mesmo sinal, tá? Então, o restante, ó, aqui da mesma coisa, olha só, vai ser divergente. E aqui a mesma coisa, vai ser divergente que vai estar saindo, tá bom? Bom, agora que você fez isso daqui, pessoal, agora é só questão de design mesmo, tá? Ó, você pode ficar aqui horas desenhando essas linhas. Só que lembrando que sempre fazendo o quê? Sempre saindo da minha carga geradora. Por que, professor, sempre saindo da minha carga geradora? Porque nesse caso, a carga geradora aqui ela é positiva. Tudo bem? Ó. Então, esse daqui ele vai ser esse desenho que eles estão querendo aí, que a questão está pedindo. Olha só, sempre divergente. Tá? Aqui eu poderia ficar aqui horas e horas desenhando esse campo sempre saindo da minha carga positiva. Ó. Tá? Sempre saindo, tudo bem? Bom, então essa aqui é uma questão que a gente está aplicando as definições, tá bom? Agora nós vamos aqui para o próximo exemplo. O exemplo 3, ele diz o seguinte: considere uma carga pontual, menos 4 coulomb, e um ponto P a uma distância de 2 metros da carga. Então, se a gente fosse desenhar isso daqui, seria mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui uma carga, tá? E essa carga pontual ela é negativa, tá? Então vamos colocar o menos aqui, e ela tem exatamente menos 4 coulomb, tá? E um ponto P, vou colocar aqui esse ponto P, a uma distância de 2 metros. Ó. Então a distância que eu tenho aqui, tá? Eu vou ter exatamente 2 metros da carga. O vácuo, né? Nós já vimos em outras aulas que essa constante eletrostática K é o lugar que essas cargas estão inseridas. Se ela está no vácuo, que é aqui no espaço, ela vai ter esse valor definido. Então, a letra A, pessoal, que é justamente o seguinte: calcule a intensidade do campo elétrico gerado pela carga no ponto P. O que a gente vai pensar? Essa intensidade desse campo elétrico, pessoal, ela é justamente o quê? Como você não tem a força, a gente vai utilizar ela, que é a minha constante K vezes o módulo da minha carga elétrica dividido por quem? Pela distância elevada ao quadrado, tá? Então, só para a gente relembrar conceitos de aula passada. Essa carga elétrica Q, ela tem que estar sempre em coulomb. Desculpa. E essa distância precisa estar sempre em metros. Então, você percebe que a carga elétrica está em coulomb e a distância está em metro. Então, você não precisa fazer nenhuma conversão. Então, substituindo aqui, nós temos a constante K, que vale 9 vezes 10 a nona, vezes, pessoal, o módulo da carga. O que é módulo da carga? É você pegar essa carga e colocar em módulo assim. Então, o módulo de um valor negativo simplesmente é ele positivo. Então, já vou colocar ele aqui em positivo, porque eu nunca considero esse sinal de menos aqui, porque eu quero calcular a intensidade.
tá? Então eu vou desconsiderar porque ela está dentro de um módulo, que é 4, né? E isso daqui tudo eu vou dividir pela distância, que vai ser 2 elevado ao quadrado. Bem, bom, então perfeito. Eu sei que 2 ao quadrado vai dar 4, tá? Você pode fazer o quê? Multiplicar 9 vezes 4, 36, depois dividir por 4. Eu vou simplificar esse 4 com esse 4. Então, sobrou que a intensidade do meu campo elétrico ele vai ser 9 vezes 10 à nona. Se a intensidade do campo elétrico tem como unidade de medida N por Coulomb, tá bom? Newtons por Coulomb. Professor, mas por que newtons por Coulomb? Porque se você for pegar a intensidade do seu campo elétrico, quando você já tem a força calculada, ele é dado pela intensidade da força, tá? Dividido pelo módulo da minha carga elétrica. A força é dada em Newton e a carga elétrica em Coulomb. Por isso que a unidade de medida do campo elétrico é Newton por Coulomb. Beleza? Bom, então olha só. Vamos fazer a minha letra B, que diz o seguinte, ó, letra B, descreva o sentido do campo elétrico. Então, vou descrever o sentido do campo elétrico. Então, olha só, a letra B está aqui, deixa eu só ver se eu não vou tampar. Bom, eu acho que não, né? Então, diz o seguinte, vamos usar o slide para frente aqui, ó. Bom, então a minha letra B, tá? Ela quer justamente que eu faça o quê? Que eu descreva o sentido do campo elétrico. Então, para mim descrever o sentido do campo elétrico, eu vou ter aqui a carga geradora, tá? Essa aqui é a minha carga geradora, que nós vimos que ela é menos 4 coulombs. Então, essa carga geradora é uma carga negativa. E nós temos aqui um ponto P, tá? Então, o que a gente observa? Se a gente for desenhar o que ele pede aqui, ó, que é justamente o sentido desse campo elétrico, nós vamos lembrar que o sentido do campo elétrico ele depende da carga geradora e não da minha carga prova. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha carga geradora é negativa, então o sentido do campo elétrico ele vai ser o quê? Vai ser convergente. Tá? Ele vai ter esse desenho aqui. Ó. Então, esse daqui é o sentido do meu campo elétrico. Beleza, pessoal? Então, carga geradora negativa, tá? O sentido do campo elétrico é converge, vai para ela. Se essa carga geradora aqui fosse positiva, o sentido do campo elétrico diverge, ele sai dela. Beleza? Bom, aqui agora vamos calcular a minha letra C. Tá? A letra C diz o seguinte, desenha a representação gráfica da situação descrita, tá? Indicando os valores da carga, da distância e da intensidade do campo elétrico. Então, a gente vai fazer o mesmo desenho, né? Então, eu tenho aqui a carga geradora, que é negativa, porque ele me deu que é menos 4 coulombs, tá certo? Eu tenho aqui um ponto P, que é a minha carga prova, esse ponto P, tá? E o sentido do campo elétrico, que vai ser o quê? Vai ser convergente a essa carga, tá? E esse campo elétrico aqui, tá? Ele tem exatamente, que nós calculamos a força dele, né? Que é justamente 9 vezes 10 elevado à nona newtons por coulombs, tá? E outra informação que ele me deu, que a distância é o quê? 2 metros. Então, ele vai estar essa distância, ó, essa distância da carga elétrica até esse pontinho P aqui, ó, é justamente essa distância de 2 metros. Então, está aqui desenhada a representação com seus respectivos valores. Bom, vamos para o exemplo de número 4, que diz o seguinte. Caso uma carga positiva de módulo, né, 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, seja colocada no ponto P, apresentado no exercício anterior, qual será o módulo, a direção e o sentido da força elétrica que atuará sobre essa carga? Então, ele quer o quê? Nesse caso, ele está querendo justamente a força elétrica.
tá? Bom, então a gente vai pensar o seguinte, ó, caso uma carga positiva de módulo, então essa carga positiva de módulo, ela seja colocada, né, no ponto P apresentado no exercício. Então, o que a gente vai pensar aqui? Da seguinte forma, exercício anterior eu tenho aqui, a carga era negativa, menos 4 Coulomb, e ele fala o quê? Nesse ponto P aqui, ó, nesse ponto P, se eu colocar aqui uma carga positiva que tenha 3 vezes 10 a menos 6 Coulomb, não é isso? Qual será o módulo, a direção e o sentido da força elétrica que atuará sobre essas cargas? Agora ele quer o quê? A força elétrica, tá? O que é que nós achamos no exercício anterior, no exemplo 3? Que o campo elétrico, ele foi dado por, nós encontramos 9 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, tá? Essa campo elétrico, essa intensidade vai continuar a mesma. Por quê? Porque nós sabemos que o campo elétrico ele não depende dessa carga prova aqui. Ele depende da carga geradora. Então, se a carga geradora aqui ainda é negativa e tem o mesmo valor, então a intensidade do campo elétrico vai ser essa daqui. E, consequentemente, tá? Nós vamos ter esse desenho aqui, ó. A intensidade do campo elétrico é isso daqui. Tá? Por quê? Porque, olha só, aqui pode ser positivo ou negativo, porque não depende dela para demonstrar a intensidade do campo elétrico. Então, se a carga geradora é negativa, o campo elétrico ele vai ser convergente, vai apontar para ela. Tá? Então, ele colocou aqui esse ponto P, que é positivo e tem 3 vezes 10 a menos 6. Ele quer que eu determine justamente o que, pessoal? É o módulo da força elétrica. Então, nós sabemos que a intensidade do meu campo elétrico, quando você já tem a força, ela é dada pela força dividido pelo módulo da minha carga elétrica. Tudo bem? Só que como eu quero encontrar a força, eu vou pegar essa carga e vou passar para cá multiplicando. Então, essa força ela vai ser dada pela intensidade do meu campo elétrico vezes o módulo da minha carga elétrica. Tá? Bom, então, o que ele quer? Se você tem essa intensidade aqui, a gente vai pensar o seguinte, ó, se essa carga prova coloquei é positiva, então o que vai acontecer, pessoal? Aqui é negativa, aqui é positiva, a força também vai apontar para a mesma direção. Tudo bem? Então, quanto que é essa força? Essa força ela vai ser igual à intensidade do meu campo elétrico, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da minha carga elétrica. Nesse caso, eu quero essa carga elétrica aqui, ó, que vai ser 3 vezes 10 a menos 6. Então, a força ela vai ser dada por 9 vezes 3 vai dar 27, vezes, aqui é 10, as bases são iguais, eu conservo a base, na multiplicação somos expoente. 9 menos 6 vai dar 6, 7, 8, 9, vai dar 3, beleza? Só que essa força não pode ser dada assim, porque eu tenho que dar ela em notação científica. Então, o que vai acontecer? O 27 você não está vendo a vírgula, é porque a vírgula está aqui do outro lado. Então, para ficar em notação, essa vírgula tem que vir para cá. Então, vai ficar 2,7 vezes 10. Andou a vírgula para a esquerda uma vez, eu vou somar mais um aqui, ó, 3 mais 1, 4. Se é força, o resultado é Newton. Então, está aqui a intensidade, né? Temos aqui a direção e o sentido do meu campo elétrico. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo, não é isso? Então, quero que vocês copiem esses exemplos aí para o seu caderno, tá? Tenta resolver sem olhar na resolução, tudo bem? E depois faça a minha atividade. Agora, não saia daí, porque eu volto já com a continuação da nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos vocês e até daqui a pouco. Tchau.